pessoal! Então, vamos fazer uns esclarecimentos sobre as dúvidas que me chegam sobre os atendimentos, né? Sobre as pessoas que estão chegando e também as pessoas que já fizeram contato comigo e que ainda não conseguem compreender direito ou entender atendimento. Não sei se nunca fizeram terapias sistêmicas ou se acham que é muito diferente. Então, vamos fazer alguns exemplos. Quando você vai ao médico, se é uma crise aguda, você vai, resolve e não precisa voltar. É bem verdade. Ele não sabe que você tem, nem você mesmo, se é uma coisa um pouco mais intensa, que tem outros sintomas, não é um sintomazinho, né? Há um conjunto de sintomas, você vai ter que fazer alguns exames. Então, vai lá, faz os exames, retorna, né? Ele vai te passar um receituário, você vai comprar, vai começar a tomar. E pode ser que suma, pode ser que não, pode ser que você desista de se cuidar porque melhorou um pouco, mas não curou, e assim por diante, tá? Essa é uma prática usual das pessoas. Quando eu procuro uma terapia holística, uma terapia sistêmica, do que se trata? Holístico, do todo, que todo? Você, corpo, mente, né? Com todas as suas emoções, sentimentos e talvez sua consciência entre nessa equação. Como assim? Quando você faz uma terapia holística, você vai ter que olhar de frente e encarar que o que seu corpo está somatizando ou sentindo tem a ver com suas emoções, que são alimentadas por crenças, pensamentos, ou seja, pela sua mente. Uma mente que eu considero uma mente inferior, porque o mental superior vai alimentar, vai dar conta da formação de uma consciência, tá? Então, quando você começa a fazer uma terapia floral, por exemplo, é também um processo de autoconhecimento. Veja, há uma diferença entre ser atendido, fazer uma terapia floral e fazer um curso sobre terapia floral. Quando eu faço curso sobre terapia floral, eu vou auxiliar outras pessoas. Pressupõe que eu já me conheço, que eu já me equilibrei, que eu já sei como tratar outras pessoas, que eu conheço todas as possibilidades, ou pelo menos um número maior de possibilidades e inferências mentais e emocionais que acometem as pessoas, né? Conheço, né, as ideologias vigentes que endossam aquelas crenças, né? Então, eu vou fazer uma terapia floral, porque, veja, não é a floral sozinha que vai dar conta disso. Uma floral sozinha para dar conta, sem nenhuma conversa, sem nada, tá? É o mesmo que dar a floral para um pet, né? Ou até mesmo para uma criança. O pet não é mais eficiente, porque o pet não vai ficar pensando, não tem crenças, e ele geralmente absorveu algo do dono, né? Então você consegue rapidamente resolver. Ele está somatizando algo que ele está puxando do dono, principalmente os gatos, tá? Então eu trabalho com florais para pet, óleos essenciais em difusores para pet, sim, tá? Para crianças até certa idade, sim. Quando ela já está lendo, escrevendo, quando ela já tem uma interação com o mundo, é interessante ter uma conversa pequena, leve, para se sentir o quanto ela é consciente do que ela está sentindo, do que sentindo não só fisicamente, mas emocionalmente, né? Dos terrores, se tem terror noturno, se tem pânico, o que ela assiste, o que ela come, como ela está estudando. Então, é importante também uma conversa com essa pré-adolescente, geralmente é melhor, né? Que criança é muito fruto ainda do pai e da mãe, né? Eu, às vezes, uso o mapa de apoio, sim, para conhecer aquela criança um pouco melhor, né? O mapa, para mim, é um manual do usuário, torna a repetir, o mapa natal transdimensional.
tá? Ele me dá indicações significativas, até sobre a mãe e o pai dessa criança, né? Então, assim, mas vamos falar do adulto que vem a mim. Ele quer vir, ter uma conversa comigo, uma consulta, né, inicial, igual o médico. Você não conhece, o médico não te conhece, você vai lá, fala, tô sentindo isso. Pronto. Eu não tenho como passar uma floral assim, sabe? Não funciona assim, né? Um primeiro momento é eu tô conhecendo você, suas queixas principais, o que movimentou você para vir buscar a terapia. Daí, eu posso decidir. Seria interessante você fazer um mapa. Seria interessante você começar uma terapia floral. A terapia floral não começa ali. Ali é só você tirar dúvidas, colocar tudo que você acha que você está sentindo. Geralmente se conta toda a história, porque eu vim daqui, porque eu tive uma infância assim, porque eu tive isso, tive aquilo. Está tudo anotado. Eu anoto tudo, ficha por ficha, tá? Como que a gente vai tratar? O que você quer? Resolver o que primeiro? Porque tem que ter uma aquiescência da pessoa, ela tem que se abrir para aquele tratamento. Aquele tratamento, ele tem uma duração entre você fazer a consulta, receber a receita, encomendar e começar a tomar, e no espaço de 28 dias tomando essa floral, então isso vai dar uns 35 dias aí, um pouco mais, dependendo de se a floral chega rápido, se não chega rápido. Por quê? Porque eu trabalho de uma maneira sinérgica, de uma maneira alquímica, onde não é qualquer lugar que produz. Se eu produzisse a minha própria floral, mas eu não tenho laboratório, nem permissão farmacêutica, tá? Então, a rigor, eu dependo, né, de farmácias de manipulação. Como eu invariavelmente vou usar pedras no mínimo, sem considerar metais, né, e até pedras específicas mais raras, né, eu preciso de farmácias que comprem essas essências estoque e que me façam em confiança exatamente o que eu estou pedindo. Eu tenho tido resultados significativos quando a pessoa segue o passo a passo, e a farmácia é aquela. É a farmácia Florescência, que fica no Rio de Janeiro, tá? Eu até encontrei um lugar central que manda para todo lugar do Brasil, facilita, divide no cartão de crédito, tem atendimento via WhatsApp, rápido. Então, não seria este o problema, mas a pessoa tem que saber que um tratamento floral, no mínimo 6 meses, como uma terapia, chama-se terapia, o mais próprio seria terapia com florais. Porque eu vou ter conversas, nessas conversas desconstruir crenças, né? Orientar a pessoa no sentido do autoconhecimento. Então, a terapia floral, ela ajuda no autoconhecimento. A conversa é essencial. Então, as terapias que tem essa parte da conversa, né, da desconstrução, que lida com crenças, com os limites das pessoas, elas são bem eficientes no autoconhecimento, até possível no autodesenvolvimento. Mas há outras que elas são o que eu chamo das terapias de apoio ou consoladoras. Há terapias que são mais consoladoras. Eu chamo de consoladoras, né? Então, o Reiki é como um passe magnético, né? O Theta Healing funciona tradicionalmente desta maneira. Há variações, tá? Porque cada técnica dessa, ela surge, ela tem um resultado, e à medida que ela vai se propagando, também ela vai sendo acrescida do conhecimento ou da utilização que cada um dá, correto? Então, um reiki, ele não necessariamente vai levar você a um
conhecimento. Ele vai tirar, ele vai magnetizar o teu campo aos poucos, durante um período, para uma situação de emergência. Seria o que, com a terapia floral, quando a pessoa está numa situação dessa, eu imediatamente lanço mão de alguns compostos de florais que são emergenciais. O mais conhecido, que todo mundo sabe, é o Rescue do Bach, mas eu tenho também uma espécie de Rescue da Califórnia, um Rescue de Minas, em que eu componho, né, com 5 florais emergenciais mais impactantes para minimizar a situação, ou mesmo para passar uma situação. Ela chega a mim e fala: Cristina, eu vou ter um concurso. Cristina, eu estou precisando passar nesse concurso. Eu tenho uma prova, eu tenho que estudar, não estou conseguindo. Eu tenho que fazer uma viagem, estou muito nervosa, ou por quem vai deixar, ou pelo lugar, o local que vai. Então eu componho de uma maneira um pouco mais rápida, mais eficiente, uma floral com 5 flores, que vai ser uma espécie de resgate daquele momento, para ela estar bem ainda, né? E justamente o Rescue é um resgate da pessoa, para ela não ficar sujeita a essas vibrações que ela, sim, gera, com os medos que aí ela ainda tem que debelar, com as apreensões, as ansiedades. Então, são florais emergenciais, mas são suaves, sem efeitos colaterais, eficientes. Tá? Então, a pessoa tem que entender que uma terapia com florais, uma terapia holística, sistêmica, ela pode levar um pouco mais de tempo, mas vai levando esta pessoa a ter consciência e a não estar o tempo todo tomando remédio. Primeiro, que é para libertar ela de drogas, seja químicas ou não químicas. Droga é sempre um estado de fuga. Não tem nenhum remédio. Eles dizem que os remédios psicoativos que mexem com a bioquímica do cérebro é para curar, como se o seu cérebro tivesse um defeito, como se não fossem seus pensamentos e emoções que alteraram sua bioquímica e até a sua alimentação. Veja, é um círculo vicioso. Eu vou me colocar em prova, em teste. Vou dar um exemplo. Vou fazer um concurso. Estou precisando muito. Só que eu tenho uma vida pregressa, tá? De desvalorização, o pessoal anda chamando de síndrome do impostor. Eu fui desacreditada, a família não me apoiou, ou a escola não me apoiou, eu sofri bullying, eu acumulei aquilo tudo. Então, cada vez que eu vou para uma situação onde eu tenho que me expor, onde eu tenho que expor o meu conhecimento e que eu estou na dependência também daquilo para um bem-estar econômico, físico, material, etc, etc, gera uma tensão. Todo mundo tem uma certa tensão, mas quando ela é muito e ela tem este background emocional, ela leva a pessoa ao pânico. Mas ela não é uma pessoa doente de pânico o tempo todo. Então, uma fitoterapia, um óleo essencial e um floral são muito mais eficientes para aquele momento. E depois ela tem que... então, depois você volta... Vamos resolver isso? Vamos deixar você sempre corajosa? Vamos deixar você sempre atencioso, focado? Isso que é o objetivo. O objetivo de uma terapia holística e sistêmica é ver você como um todo e todo o seu sistema. Você vai entender a sua cobrança, às vezes, vitimização de pai e mãe que você não tem que fazer. Ou o que você está descontando em marido, filhos ou em namorado, toda uma frustração de toda a vida pregressa. Isso não vai ter fim. E não é tomando remédio químico, droga química que vai ter fim. Mas, Cristina, eu somatizei na minha cervical, eu tenho uma afonia constante, ou uma pressão aqui na cervical. Cristina, eu somatizei nos meus intestinos, mas mamãe somatizava, vovó somatizava, titia, priminha, papagaio e tal. Então, é pior ainda, é uma repetição de um padrão. O médico vai dizer, né? Isso é um DNA. Não, é uma repetição de um padrão que pode ser
dissolvido, conscientizado, quando eu ilumino com o saber algo e desconstruo aquilo, a desconstrução é uma arma poderosa, não é negativa porque ela não é destruição. Veja, eu construí um castelo errado, né? Uma torre errada, torta, vai cair a qualquer momento, vai ruir. O que eu faço? Eu não preciso destruí-la, eu vou desconstruindo e depois eu reconstruo. Toda a minha desconstrução, ela é feita depois com uma reconstrução ou uma nova construção, né? Então não é para ficar sem nada, ok? Então, quando a pessoa chega, ela tem que entender que 6 meses é o mínimo. Por isso que no meu site tem lá o pacotinho de 1 mais 5, o que dá 6 meses com a terapia floral. E cada vez que retorna, o que melhorou? Ah, melhorou isso, isso, isso. Muito bem. Vamos ver o que não melhorou, o que está reincidente. O que melhorou era às vezes casual, era superficial. Vamos aprofundar um pouco mais, vamos trabalhar esses conceitos dentro de você. E também de acordo com o que a pessoa quer. Isso considerando só a terapia floral. Quando eu conjugo o mapa e a terapia floral, a pessoa está num autoconhecimento muito mais poderoso. Porque ela vai ver a personalidade dela, a inteligência emocional dela, o eu verdadeiro dela, do que ela trouxe, inclusive o que ela trouxe para trabalhar. Propósito, o trabalho, a família. Veja, eu tenho um conjunto ali, no mínimo 12 temas, simultaneamente, lidos, conscientizados, numa primeira leitura. Gente, uma pessoa é um universo, é um complexo de possibilidades dentro dela. Então, 12 temas lidos, eu falo, dá para fazer por escrito? Quer que eu escreva um livro, uma bíblia sobre você? E outra, você está na vida, você está já assim, o produto já está, né, em andamento, né? Windows, né? Microsoft lançou, aí nós estamos no Windows 10, 11, 12. Como? Sendo reformado, mexido, alterado constantemente, desde o primeiro até hoje. Mas ele já estava em andamento. Ah, hoje ele é um bom programa. Tem gente que diz que não, que o outro que é melhor, né, da Apple. Não importa. Todos os dois estão em construção como ser humano. Como um produto humano, ele está sempre em construção. Você é um produto humano que vem de outros humanos que estavam e estão em construção, você está em construção e a gente vai resolver da melhor maneira possível, tirar todos os males dessa construção tanto quanto possível. Encanamento mal feito, fiação mal feita, estrutura às vezes mal feita, e a gente vai reestruturando, refazendo, para que você saiba depois o que acrescentar, como melhorar, como fortalecer isso tudo, de uma maneira pacífica, fluida, em paz. Essa terapia floral, que eu falo, no mínimo 6 meses, né? É também a PMT. PMT é uma ferramenta minha que junta todos os conhecimentos que eu pude obter aqui e extrafisicamente a respeito de desconstrução de crenças para afastar miasmas, para debelar tártaros alquimicamente do seu organismo, através do conceito de sistema, que começa dentro do sistema familiar, que começa também dentro do seu sistema infantil, então envolve escola, colegas, irmãos, etc. Tem gente que às vezes teve um pai e a mãe maravilhosos, mas não viram os irmãos. A relação com os irmãos, com os primos, foi danosa, tá? E a PMT, ela é uma programação mental transdimensional, que na verdade ela tem um primeiro momento de desconstrução para reprogramar, né? E essa PMT, ela é pouco fazer 5 vezes, tá? É pouco. Não vai trazer um resultado tão eficiente. No mínimo 10. Ela é mais rápida do que a terapia floral, porque ela é entre 7 e 10 dias a diferença.
Então, dependendo se a pessoa está bem, né, mais fisicamente, se a pessoa está mais estruturada, eu faço semanalmente. Isso tem que ser eu avaliando a pessoa. Se eu percebo a fragilidade, ela está numa situação ruim, ou ela saiu de um luto tem 3 meses só, ou mesmo 1 ano, ou ela está com ansiedades para resolver algo que tem uma certa urgência, a gente trabalha um pouco mais devagar, vai de 10 em 10 dias, 12 dias, dando aí um espaço maior para que o sistema dela vá alcançando o processo de cura sem desestruturar. Há desprogramações que são extremamente fortes. Bom, quanto à questão dos nomes. Cada tema, né, vai ter um nome semelhante a algumas outras terapias, porque são comuns. Se eu vou trabalhar pai, eu tenho que trabalhar uma cura e uma harmonização, porque você não tem que ficar brigado com seu pai ou nem com a sua mãe. Né? Com relação à ancestralidade, né, a sua ancestralidade daqui, né, física vindo do pai e da mãe, né, dessa presente encarnação, a gente faz uma harmonização também para desconstruir uma série de condicionamentos. Quando se trata de vidas passadas, já é outra questão. Não trabalhando necessariamente uma terapia, diretamente terapia de vidas passadas, mas eu estudei e o princípio das terapias, né, desse tipo de terapia, está dentro da PMT, que é a Programação Mental Transdimensional. O que está mais dentro da PMT? Os conceitos de sugestologia e sugestopedia, os conceitos de programação neurolinguística, estudo de musicoterapia, de modificação emocional através de áudios, de frequências e de binaurais, se necessário. Tá? Então, é um conjunto de terapias ou de teorias, que eu poderia dizer, que eu acrescentei todo o conhecimento de vidas passadas, de como funciona encarnação, reencarnação, né? O processo, né, do mapa natal transdimensional. Então, eles estão todos interligados. Eu sou uma pessoa de análise e síntese. Eu estudo, desconstruo algumas coisas, pego o que é importante, analiso, esmiuço, o que é desnecessário eu retiro e reconstruo numa síntese uma ferramenta. Esse é o PMT, a minha terapia floral, o meu mapa natal transdimensional. É dessa maneira que eu trabalho, desconstruindo algumas coisas, classificando, analisando, tenho métodos para isso e depois eu reconstruo. Os áudios, seja da PMT, ou seja de harmonização geral ou reprogramação apenas de crenças, quando a pessoa está bem resolvida na família, não tem problema nenhum e tal, mas ainda tem algumas crenças que absorveu ideologicamente do mundo, a gente pode fazer uma substituição de crenças, embora eu goste muito de fazer uma limpeza geral, e depois a pessoa tem um áudio. Tem áudios para prosperidade, para relacionamentos, para divórcios energéticos. Então, vamos chegar no ponto que eu queria. Eu atendi uma pessoa que não conhecia minha terapia, veio até mim, através do canal do Carlos, pedindo ajuda. Falei, posso ajudar, mas era um conjunto de coisas que eu percebi, até porque eu tenho uma percepção também extrafísica e eu escuto, então eu tinha que fazer isso, questões espirituais, as quais eu não cobro, mas eu auxilio, e outras questões, porque ela é o centro daquilo, ela é o pivô. Veja, se está acontecendo um rebuliço físico e extrafísico na sua casa, quem é o pivô? Você. Porque se você sair, a casa não vai ficar acontecendo isso. Ou tem alguma coisa a ver com você. Então eu tenho que mexer em você, no teu sistema, limpar você, ver o que está acontecendo, fazer uma limpeza no ambiente fisicamente, você faz, eu faço extrafisicamente, e a gente vai resolver. E aí você percebe que a pessoa está ligada
Tem duas maneiras de você estar ligada. A primeira é porque você viveu, conviveu, esteve junto, né? Então, seja marido, seja mãe, seja pai. Às vezes é preciso fazer um divórcio energético, porque está muito colado com aquilo. Às vezes irmão, às vezes uma morte na família muito impactante, um irmão que morreu, uma prima que morreu, uma tia que morreu, que ficou ali com você porque você se impactou com aquela morte e não soltou aquilo. Então, o divórcio energético não é necessariamente apenas em situações de divórcio. Aí a pessoa vai lá na internet para ver como outras pessoas trabalham com isso, como se isso fosse um consenso, uma ferramenta geral. Eu dei o nome de divórcio energético, já estou pensando em mudar o nome, tá? Separação energética, limpeza energética, sabe? Porque confunde. Porque há situações, eu não sei o que está acontecendo, que a pessoa pega o termo e cria uma outra ferramenta, mas é a ferramenta daquela outra pessoa. Eu não sei se é eficiente, se é para questões só de marido e mulher, não sei. Eu sei o que a minha significa. Então, eu estarei mudando o divórcio energético para limpeza energética. É uma ferramenta muito importante. Tá? Outra ferramenta importante é a quebra de acordos, implantes, magias. Por quê? Porque a pessoa já foi buscar isso. Consciente ou inconscientemente, ela está buscando. Quando ela busca qualquer religião, qualquer coisa, como um balcão de favor, ela não sabe quem ela está buscando. Ela vê por fora a aparência, ela está numa urgência, ela acha que a solução é aquela, porque ela quer rápido, ela não para pensar o que aconteceu, se é bom, se é mal, ela insiste, tem um tanto de medo, de aflição, de ansiedade, mas tem um tanto também de orgulho, quando eu não admito que alguém me deixe, quando eu não admito perder alguma coisa, quando eu não admito perder uma posição, um cargo no emprego, eu não vejo que fui eu que causei isso, né, nas minhas relações e comigo mesmo. Eu já acho que tudo é vítima, é injustiça, é magia. Aí eu vou lá fazer mais magia. Eu vou lá fazer mais do mesmo, sem resolver. Então, consciente ou inconscientemente, é preciso limpar, porque tudo isso impede. Porque há seres que se colam nessa pessoa. E também quando eu faço fugas através de drogas. Drogas aí eu incluo a comida excessiva, principalmente a bebida. Eu faço um acordo, né, com seres que alimentam e vivem dessa gula, bebida principalmente, o álcool, as drogas e a pornografia com a sexualidade gratuita, principalmente a prática individual, como ponto de fuga. Então, eu me uno a seres astrais inferiores, onde estão essas energias densas, tá? E aí eu tenho que fazer um corte, uma limpeza energética, que eu vou começar a chamar limpeza energética e limpeza de acordos, implantes, porque esses seres colocam, implantes. Mas não é porque hoje tem tecnologia que é chip, nós estamos chamando de chip, estão sendo visualizados como chip, porque o ser humano está agora dando esse nome. O nome que você dá, porque no astral não tem nome. No astral não tem o logos, não tem a linguagem, a palavra. Então, é uma ação, é uma vibração. É cola ou não cola, junta ou não junta. E aí, sabe, é muito fácil ele penetrar no teu campo áurico, colocar algo para que quando você esteja fazendo mais do mesmo, ele se alimente, ou quando você não está fazendo, ele alimente você para você fazer mais do mesmo, porque a energia gerada no plano físico é mais intensa e mais forte e é compactuada com o ser extrafísico de regiões inferiores para que eles continuem sobrevivendo. Geralmente, ou são seres que se jogaram, se condenaram, não querendo fazer um caminho, ou são elementais artificiais,
que quando eu estiver falando da projeção astral, né, desse aspecto, eu falei dos elementais da natureza, agora eu vou falar também dos elementais artificiais, são são elementais que você cria. Nós somos criadores, não são bonitinhos, não são perfeitos, são complexos, porque a gente está criando inconsciente, então a gente não está nem melhorando, a gente nem sabe o que está criando. Tá? Então tem as formas de pensamento, e das formas de pensamento elas vão criando uma densidade maior e vão formando quase que seres, mas não chega a ser um ser. Para mim é um elemental, porque ele é bem diferente. Tá? Mas tem uma consciência. Que consciência? Mínima consciência, porque é parte sua que está lá. Tá bom? Então, os áudios vão trabalhar em frequências. Geralmente eu trabalho com a frequência do mapa da pessoa, da tríade, tá? Que o meu conhecimento de musicoterapia, ele está dentro do mapa, está dentro da terapia floral, quando eu consigo fazer algumas florais, ou trago para cá para frequenciar e depois entregar para a pessoa quando é preciso. A PMT, ela tem, e os áudios também, todos têm frequência. A frequência é as frequências em hertz. Às vezes trabalho em canais binaurais, às vezes não. Os RMT, que já é a reprogramação, o áudiozão que eu falo, maior, ele realmente tem 2 canais, tá? Para trabalhar 2 realidades, né? 2 hemisférios, para atuar mais profundamente. Tá? E a mentoria é outra coisa. A minha mentoria é como uma escola. Então, numa escola tem turmas. Eu abri uma turma com 20, né? Que agora eu fechei, porque senão, se eu começar a entrar muito, não vai conseguir acompanhar. E eu abrirei agora a próxima, primeiro ano, no ano que vem. Esse ano vamos terminar até, né, meados de dezembro, né, terá exercícios para continuar durante o recesso, tá? E retornando em meados de janeiro. Então será um mês em que a pessoa vai ficar praticando, dando continuidade, e se ela quiser dar continuidade a um segundo ano, porque tudo vai aumentando em aprofundamento, em leituras, em compreensão e etc., como num curso, como numa entidade iniciática, tá? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e assim por diante. Não é uma mentoria imediata como coach, como eu já fiz. Eu faço coach? Faço. O que é um coach? Né? É um programa, um projeto para 3 meses, 4 meses, no máximo 6, para que se alcance objetivos específicos em pouco tempo, pontuais, independente também de todo um processo de autoconhecimento, mas claro que leva a um autoconhecimento, mas ele é mais rápido, imediato, um emagrecimento, uma performance, estudo, foco, né? Técnicas para leitura e aprofundamento pode-se fazer através de coach, tá? Eu não faço a mentoria como muitos aí fazem, então não adianta ir lá buscar na internet a mentoria. A mentoria é isso. Não, segundo a cabeça de quem faz aquilo, que botou o nome. A minha mentoria, mais ou menos, é uma espécie de você ter alguém mais velho, um mestre, né, um professor, te guiando primeiro, segundo, terceiro ano, sei lá quantos anos, talvez 3, 4, não sei quanto tempo a pessoa suportar ou aguentar, e depois ela pode ir sozinha, pode voltar depois. Isso tudo é combinável. Então é dinâmico. Nós estamos na vida. Eu também posso fazer a passagem, eu posso me mudar, ficar difícil de fazer mentoria, tudo pode acontecer. Uma série de coisas. Posso mudar de estratégia, né? Posso precisar me recolher durante um ano. Né? Então, tudo isso é mutável. Mas, no mais, a gente tem todo esse projeto e, pelo menos até 2030, estaremos juntos. Tá? Então, eu acredito que tenha esclarecido o mapa, a terapia floral, a PMT, os áudios, a mentoria. Toda vida que a pessoa chega a mim, eu abro uma consulta de 1 hora
uma conversa, uma anamnese, eu explico. Se a pessoa ainda tiver dúvida, é só colocar a pergunta ali. Ir na internet não vai dar à pessoa a maneira como Krishna Noir trabalha divórcio energético, a maneira como Krishna Noir trabalha floral. Não tem. Você pode ir nos meus vídeos, no meu canal, você pode ir no Instagram, e lá tem as minhas frases ali dão conta disso, às vezes até no Facebook, mas não tanto, né? E no site. O site tem toda a explicação do que é cada uma daquelas ferramentas. Mesmo o tarô. Por que eu uso o tarô também? O tarô é uma resposta imediata. A pessoa não tem, não quer fazer agora, ou não tem condições, porque o mapa é um pouco mais caro, porque ele é muito mais demorado e mais eficiente, tá? O tarô vai te dar uma leitura para 3 meses. Né? Mas você vai sair daquela situação, você vai ter alguma resposta. É bom continuar depois, mas às vezes a pessoa quer só aquilo. Então, no meu site, que está lá no Instagram, que está lá no YouTube, né? Vai trazer toda essa explicação. E tem uma bolinha ali do WhatsApp, você clica ali e faz a pergunta. Gostaria de ter mais explicação sobre isso? Gostaria... E vai ser respondido nos intervalos dos meus atendimentos, eu estou sempre respondendo cada pessoa, tá bom? Então, eu espero ter esclarecido. Dúvidas, por favor, ou vá lá e coloca no WhatsApp, ou coloque aqui embaixo nos comentários, porque eu responderei, tá? Eu tenho sempre respondido. Agradeço a atenção de todos, espero ter esclarecido todas as dúvidas. Obrigada. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.